Bom, estou aqui com Rodrigo Vitassovic, amigo já de longa data, nutricionista pela São Camilo, graduado em Educação Física pela FMU, mestrado e doutorado pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, com o professor Marcelo Saldanha, grande professor Marcelo Saldanha. Durante o mestrado e doutorado você estudou aí o efeito do treinamento, né, e da suplementação de carboidratos sobre o desempenho esportivo de tenistas, resposta hormonal, imunológica. Bom, Rodrigo, você também trabalhou como coordenador de curso de graduação, no momento que a gente se conheceu, né, lá na graduação em Educação Física, atuou como professor universitário e atualmente trabalha trabalha com a clínica, né, tanto atendimento nutricional com nutrição clínica quanto esportiva. Pensando nesse contexto de nutrição clínica e esportiva, pensando em resposta de suplementação, que é o que você estudou no mestrado e no doutorado, e desempenho, para quem se direciona os suplementos alimentares, para que servem os suplementos alimentares, o que são os suplementos alimentares? Explica pra gente aí. Legal, Fabião. Primeiro é um prazer, né, receber esse convite do Fabião aí para falar no vídeo. Não sou tão bom nessa parte de internet, eu uso pouco como meio de divulgação, mas eu acho legal a gente falar sobre isso, até para esclarecer a maioria das pessoas que faz uso de suplemento e às vezes não faz muita ideia do que é. O suplemento alimentar ele é dividido em duas categorias, né? Você tem um suplemento que é a base de um alimento, ele é um suplemento alimentar, então ele vai ser uma proteína, ele vai ser um carboidrato, ele vai ser uma gordura, ou a combinação desses três, ou a combinação de dois desses, junto com vitaminas e sais minerais. Ou compostos bioativos, por exemplo, que são antioxidantes. Você pegar um resveratrol, se você pegar um licopeno, são compostos bioativos que estão presentes no alimento e que possuem algum efeito antioxidante ou benéfico para o organismo. Quando você vai usar um suplemento alimentar desse tipo? Quando você não consegue esse alimento normalmente. Esse nutriente no alimento alimento. na altura. Uhum. E, por exemplo, meu café da manhã, tá? Meu café da manhã tem duas opções, várias opções na verdade, mas a que eu mais gosto de comer é 2 fatias de um pão de forma integral, com clara de ovo e um ovo inteiro, e um café com leite. Esse é meu café da manhã. Hoje eu saí para pedalar, 8h30 eu entro no consultório, eu cheguei na minha casa às 8h31, não ia dar tempo de eu fazer o pão com ovo. Aí eu fui tomar um banho e falei pra minha mulher, bate um whey com banana pra mim que vai resolver o meu problema. Então eu substituí a clara do ovo pelo whey, que tem praticamente os mesmos nutrientes em termos de macronutrientes, e valor biológico ali. Substituía o pão pela banana. Uhum. Então a ideia do suplemento alimentar acho que serve para isso. E agora no meio da manhã eu tive que tomar outro whey também, porque como eu saí de casa correndo não deu tempo de eu trazer nada. Se eu perguntar, Rodrigo, você prefere tomar whey ou comer? Eu prefiro comer. Na verdade, eu não gosto do sabor do whey, mas ele vai te ajudar em algumas situações. Existe uma outra classe de suplemento, que são os suplementos ergogênicos. Também são encontrados em alimento, por exemplo, um deles é a creatina. E o ergogênico vem do quê? De aumento da capacidade de trabalho, né? Gênico de transformação, trabalho, e ergo de trabalho, gênico de formação, né? Então você aumenta a capacidade de trabalho. Então um deles é creatina, outro deles é cafeína, e que você vai encontrar... São os mais comuns e os mais presentes aí, né? Até na indústria de suplementação, e que existe uma grande gama de discussão na literatura. É interessante. Só para concluir. E aí o que eles fazem? Eles vão aumentar a sua capacidade de trabalho. Então, sei lá, creatina aumenta sua força. Eu estou fazendo um treinamento de força. Não estou tomando a creatina, mas estou fazendo um treinamento de força depois de uns treinos de bike que estão fortes. Se eu tomasse uma creatina,
ia me ajudar no treinamento de força, aumentar minha capacidade de força. Mas na bike talvez não seria tão interessante por causa do ganho de peso que você poderia ter Exatamente. equiparado aí. Então aí tem que ver a relação da efetividade para a modalidade que você faz. Exatamente. Então toda a relação da suplementação, né, para deixar isso de uma forma resumida, né, do que o Rodrigo está falando, tem a sua segurança e eficácia. Então o suplemento muitas vezes ele é seguro, mas nem todos são eficazes, né? Tem suplementos que têm uma eficácia muito grande para determinadas modalidades, mas não tem para outras. Então tudo isso tem que ser bem pensado por nutricionistas para que isso consiga gerar uma resposta adequada para quem a gente está trabalhando. Isso que o Fábio está falando é muito legal, né? Porque o suplemento ele não é um componente mágico que vai te trazer nenhum efeito surpreendente. Ele é simplesmente alguma coisa que está na sua alimentação deficiente, você precisa pode te ajudar dependendo do tipo de treinamento que você está fazendo. Quando você pensar em ergogênico, né? Quando você pensar em alimentar, ele é só uma substituição do alimento. E aí é uma questão de mais praticidade do que algum benefício que você fala, nossa, vai potencializar muito o meu desempenho. É óbvio que vai depender do treino, mas dá para você fazer várias coisas aí. Mas de uma maneira geral, acho que o suplemento é isso. E até aquela questão que você começou explicando sobre as classes de suplemento, né? Quando a gente fala de suplementos antioxidantes, existe aí a relação dos antioxidantes, do resveratrol, dos flavonoides, né? Suplementos que são utilizados para funções cardiovasculares, funções neurológicas. Então são suplementos, né? São nutrientes colocados na dieta aí na forma de suplementos que vão equilibrar alguma deficiência nutricional para facilitar, né, o funcionamento do organismo. Então isso é muito interessante. Quando a gente fala de suplemento, ele não é só voltado para o atleta. Tudo tem uma recomendação de acordo com a necessidade do indivíduo. Mas a nossa conversa aqui ela vai se direcionar um pouco mais para atleta e esportista, né? Até porque eu sou mestrado e doutorado, você estudou o efeito do treinamento, da suplementação específico com tenistas, mas isso dá para direcionar para diversos outros esportes, né? Você só abranger um público específico ali. No seu mestrado, você avaliou o efeito da suplementação de carboidratos sobre o desempenho sobre a resposta hormonal e imunológica de tenistas, né? Pensando nos esportes de forma geral e pensando na relação dos carboidratos não só como uma resposta energética, né? Não só favorecendo a resposta energética, mas favorecendo a resposta imunológica, né? Como você direcionou, e favorecendo a resposta endócrina, como que os carboidratos vão influenciar sobre esse eixo endócrino e imunológico, né? Como é que isso acontece? Qual que é a relação aí da ingestão de carboidratos com esse eixo endócrino e imunológico, com o sistema endócrino e com o sistema imunológico? Legal, Fabião. É sempre legal falar do que você estudou, né? Eu até separei aqui um videozinho, na verdade um videozinho não, um slide no PowerPoint, que até é do Saldanha, né? O Saldanha que elaborou esse PowerPoint. Aí fica bem fácil da gente conseguir explicar essa relação do carboidrato. O Fabião vai aproximar aqui para a gente conseguir visualizar isso melhor. Então, legal. Basicamente, o que nós teríamos em relação à influência do hormônio do sistema imunológico, ele está relacionado ao estresse que o corpo sente. Então, conforme você aumenta esse estresse, isso vai ativar o sistema nervoso e o sistema endócrino. A ativação do sistema nervoso ativa a glândula adrenal, que libera adrenalina, e o do sistema endócrino ativa a hipófise, que vai liberar o cortisol. Quando eu tenho um aumento da liberação do cortisol, teoricamente eu teria uma depressão do sistema imunológico. Por que eu estou falando isso teoricamente? Porque todo o exercício ele aumenta a resposta do cortisol. Não necessariamente esse aumento do cortisol ele deprime o sistema imunológico. Pelo contrário, tem alguns casos que até o aumento desse cortisol ele fortalece o sistema imunológico.
Então, quando que isso iria acontecer, né? Quando você tivesse uma saturação desse sistema e esse cortisol ficasse elevado por muito tempo durante um treinamento e depois de um determinado ponto, mesmo você treinando alto, esse cortisol não eleva, é a hora que ele cai. Aí é a hora que o sistema imunológico também acaba caindo. Então, só para a gente ter uma ideia, o aumento do estresse gera um aumento dessa resposta do cortisol e essa resposta prolongada gera uma queda ainda mais acentuada do sistema imunológico. Tá? Essa seria a teoria. Uhum. Então, aonde o carboidrato ele vai agir? Ele vai agir no estresse. Uhum. Esse estresse ele pode estar vindo pela depleção dos estoques de glicogênio e pela depleção ou pela queda da sua glicemia. Que é causada pelo excesso de treinamento físico. Né? Então, qual que é a ideia da suplementação de carboidrato? Você conseguir poupar ali os estoques de glicogênio, manter a sua glicemia, automaticamente você vai reduzir o estresse. Reduzindo esse estresse, você reduz a resposta do cortisol, o que manteria o seu sistema imunológico ali numa atuação mais confortável. Tá? Essa seria a explicação aí, para quem não é da área, espero que ele tenha entendido. Não, acho que ficou bem claro, né? Porque aí a gente tem um ponto muito interessante, né? Normalmente as pessoas demonizam muito o carboidrato, mas dá para perceber que o carboidrato ele tem função extremamente importante para o nosso organismo, né? Além da questão energética, né? Estoques de glicogênio, nível de glicemia, mas ele tem uma relação de controle hormonal e imunológico muito grande. Quando o nível de carboidrato fica baixo, a resposta hormonal vai ficar prejudicada, o nível de cortisol vai ficar elevado. E aí automaticamente vai ter uma influência negativa sobre o sistema imune. Se a gente estiver pensando em atletas e esportistas, né, como você mesmo comentou, em cima desse trabalho, exemplo do Viro de 2002, né, o indivíduo que é atleta esportista, se ele tem depressão do sistema imunológico por um excesso de estresse aí do sistema endócrino, a nível de cortisol alto, ele está mais suscetível a uma simples gripe. Né? E essa simples gripe pode ser aí um direcionamento, um indicativo de que o sistema imunológico dele não está funcionando adequadamente. E aí o risco para ele ter prejuízos no seu desempenho esportivo é alto. Então não ter queda de rendimento é alto. E, a longo prazo, o risco para ele entrar na síndrome do overtraining é alto. Então, essa conversa aqui é muito interessante porque mostra que um trabalho multidisciplinar é muito importante. Um trabalho com um profissional da nutrição, trabalho com profissionais da educação física de forma adequada são muito importantes. Quando você não tem esses pilares presentes, né? E eu trabalho com médico também, que a gente teve um vídeo anterior aí com o Dr. Ricardo, né? Quando esses pilares eles estão falhos, a relação de resposta, né, para o desempenho de um atleta, de um esportista, fica prejudicada e a pessoa não consegue chegar no seu melhor resultado, né? Rodrigo, muito obrigado. Valeu, acho que foi muito proveitoso, deu pra gente entender bastante coisa aí, discutir bastante coisa. E é isso aí, pessoal. Vamos sempre buscar cuidar da saúde, buscar, né, informações complementares, né, para cima do que a gente busca aí de esportes, de atividade esportiva. E nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço. Valeu, obrigado, um abraço. Tchau, tchau.